Quem nunca ouviu dizer que os católicos medievais eram mantidos na ignorância propositalmente pelo clero e que não conheciam nada da Bíblia? Alguns chegam a dizer que o catolicismo medieval era supersticioso, paganizado e que não havia espaço para a escritura. Bom, as evidências históricas nos mostram o contrário. O que será que nós encontraremos, por exemplo, ao avaliar um monumento mais perfeito, mais completo que a civilização medieval nos deixou? Um monumento no qual a igreja colocou todos os seus esforços para catequizar o povo através dele. As catedrais góticas são, na expressão de Victor Hugo, verdadeiras bíblias de pedra. Bíblias para os iletrados aprenderem. Bíblias para ensinar as verdades de fé para os iletrados. E elas nos revelam um verdadeiro e profundo conhecimento bíblico pelos homens da Idade Média. É o que nós mostraremos a seguir. Os vitrais da Sainte-Chapelle formam um conjunto único. Eles são uma ilustração quase completa do Antigo Testamento, desde o Gênesis até os Profetas. 11 vitrais imensos, alguns dos quais contam até 100 peças, nos mostram com uma luz sobrenatural toda a história dos heróis do Antigo Testamento. Os livros do Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes, Reis, Tobias, Judite, Jó, Ester, Daniel, Isaías, Ezequiel e Jeremias. O mesmo acontece aqui na Catedral de Rouen, na chamada Porta da Calenda. O escultor esculpiu mais de 200 baixos relevos representando o Antigo Testamento e só parou quando faltou lugar. Em regra, no entanto, os artistas não representaram o Antigo Testamento sem um motivo bem claro. O Antigo Testamento se apresentava ante eles como uma ampla prefiguração do Novo. E os artistas, guiados pelos doutores, selecionaram um certo número de cenas do Antigo Testamento e as colocaram em comparação com as cenas do Evangelho, para expor a profunda concordância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vocês se lembram que na aula 6, ao falarmos de como os episódios do Antigo e do Novo Testamento se distribuíam na igreja, eu disse que o Antigo é representado na parte norte e que o Novo é representado na parte sul. Por quê? Lembre-se que aqui, no hemisfério norte, dessa perspectiva, o norte é a terra da pouca luz, é a terra do frio, enquanto o sul é a terra do sol, é a terra da luz. O sul da França, por exemplo, é chamado midi, a mesma palavra francesa para meio-dia, o ponto de maior calor e maior claridade do dia. O que se quer com isso? Quer dizer que o Evangelho nos diz à luz do sol o que o Antigo Testamento nos faz ver através da claridade incerta da luz das estrelas. Existe uma correspondência entre um e outro, entre uma luz mais clara e uma luz mais forte. E essa doutrina não é medieval. Na verdade, ela calca raízes dos padres da igreja. Ela é a doutrina católica de sempre. Desde o princípio, os padres da igreja mostraram como, essa é a primeira coisa, como em Cristo se realizaram as profecias do Antigo Testamento. Nós vemos isso desde os primeiros apologistas, mas não apenas isso. Eles mostram que os episódios do Antigo Testamento, mesmo não sendo claramente profecias, são prefigurações de Cristo. Isso nós vemos em Clemente de Alexandria, em Orígenes, em Santo Hipólito, em Santo Ambrósio e, sobretudo, em Santo Agostinho, que aprendeu isso de Santo Ambrósio. Essa é a chamada exegese simbólica da Escritura, a identificação dos temas, dos símbolos do Novo Testamento no Antigo Testamento. Mas vocês podem perguntar, isso não colocaria em risco, isso não correria risco de se negar o sentido literal da Escritura? Não. E foi Santo Agostinho que deu, para todos os séculos seguintes, o princípio fundamental da exegese simbólica, que é não negar o sentido literal das Escrituras. Entendam aqui, a ideia
da adequada exegese simbólica é a seguinte. Então vemos como exemplo Abraão. Abraão, por exemplo, existiu realmente. Ele teve verdadeiramente um filho da sua mulher, Sara. E tudo aquilo que está narrado no Gênesis sobre ele aconteceu, assim como tudo que está narrado no Antigo Testamento. Aquilo tudo aconteceu. Essa é a interpretação literal. Mas Deus quis que esses homens reais, de carne e osso, que viveram realmente tudo aquilo, fossem com as suas vidas, não apenas com as suas palavras, mas com as suas vidas, arautos do seu filho que um dia viria. Por isso que em tudo o que os personagens do Antigo Testamento disseram e fizeram, se pode buscar e encontrar a Cristo. Tudo que a Escritura, vejam, tudo que a Escritura disse de Noé, Abraão e Moisés aconteceu realmente, mas é ao mesmo tempo uma figura profética. E Santo Agostinho, assentado sobre tal princípio, né, a exegese simbólica sem excluir a exegese literal, ele não temeu usar constantemente o método alegórico, dizendo, na Cidade de Deus, por exemplo, que o Antigo Testamento, na verdade ele se pergunta, que é o Antigo Testamento, senão a ocultação do Novo, e o Novo senão a manifestação do Antigo? Bom, todos os doutores e teólogos posteriores seguiram. São Gregório Magno, Santo Isidoro, falam muito da exegese simbólica, Valafrido Estrabão, né, cuja glosa ordinária atribuída a ele é um dos mais difundidos manuais de exegese distribuídos nas escolas monásticas e episcopais da cristandade, enfim, todos os seguem. De modo que, no começo do século XII, XIII, no momento em que as catedrais eram decoradas, os doutores ensinavam, desde o alto das suas cátedras, que a Escritura é ao mesmo tempo história e símbolo. E o que vemos nas catedrais é os artistas seguirem essa parte tão integrante da tradição exegética católica. E para mostrar como os medievais de fato viam o Antigo Testamento como uma prefiguração do Novo, gostaria de começar a mostrar para vocês um vitral extremamente elucidativo daqui, da Catedral de Bourges. Trata-se do vitral da Nova Aliança, feito em cerca de 1250, e um dos mais preciosos vitrais da cristandade pela sua significação simbólica. No medalhão inferior, no centro do medalhão inferior, Cristo carrega a cruz. Abaixo dele se vê Abraão e Isaac indo para o lugar de sacrifício. Abraão é representação de Deus Pai, Isaac de Deus Filho, e a lenha que Isaac leva é a prefiguração da cruz, que no centro Cristo carrega. Ao lado, o sacrifício de Isaac, uma prefiguração do sacrifício de Cristo. No canto superior esquerdo deste mesmo medalhão do carregamento da cruz estão Elias e a viúva de Serepta. Elias, expulso pelos judeus, foi enviado pelo Senhor ao país dos gentios, para a casa dessa viúva. Quando ele chegou, a viúva veio tirar a água e se dispôs a pegar pedaços de madeira para acender o fogo e dar de comer a Elias. O que significa tudo isso? Elias, expulso pelos judeus, é figura de Cristo. A viúva é a igreja, os povos gentios que acolheram o Salvador que a sinagoga não reconheceu. Ela tirou a água para assinalar que vai crer mediante a virtude do batismo. E recolhe pedaços de madeira para expressar que espera a salvação pela cruz. O artista, inclusive, colocou uma autêntica cruz nas mãos da mulher. E ao lado, outra cena do Antigo Testamento. Os hebreus, na primeira Páscoa do Egito, marcam as suas casas com o sangue do cordeiro em forma de tal, prefiguração do sangue de Cristo derramado na verdadeira Páscoa. No medalhão do meio, vê-se Cristo crucificado. Do lado da crucifixão, vemos a igreja e a sinagoga, um símbolo que voltaremos a estudar na aula 15. É um símbolo muito frequente na Idade Média. Aquele que vira as costas para Cristo é o povo judeu, que vira as costas para a verdade. O povo dos gentios caminha com os olhos fixos em Cristo e recolhe o sangue que jorra do seu lado.
Observem os dois medalhões laterais. Na esquerda, Moisés golpeia a rocha para dar água ao povo que murmurava. E desde São Paulo, a igreja considerava que a rocha golpeada era uma figura de Cristo. A fonte que brotou da rocha golpeada pelo bastão de Moisés é a água e o sangue que brotariam do lado de Cristo ferido pela lança do centurião. À direita, a serpente de bronze, que Moisés ergueu no deserto. Quem olhasse para ela ficaria curado das picadas das cobras venenosas. É uma prefiguração de Jesus Cristo que ele próprio fez questão de apontar no Evangelho. Então, tanto a água que sai da rocha quanto a serpente de bronze, prefigurações da cena representada no meio da crucifixão. E no medalhão superior, Cristo ressuscitado, saindo do sepulcro. Abaixo dele, o leão e o pelicano, cujo simbolismo nós já conhecemos na aula 7. O que nos importa aqui é o que está acima. À esquerda, Eliseu ressuscita a filha da viúva. Aqui é mais do que a ressurreição de Cristo que está prefigurada, é a da humanidade inteira que sai do sepulcro com o Salvador. Ressurreição dos mortos prefigurada pela ressurreição do filho da viúva pelo profeta Eliseu. E à direita, Jonas saindo da baleia, uma prefiguração do Salvador no Antigo Testamento que também Cristo apontou como figura sua. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim como ele ficou 3 dias no sepulcro. E no topo, Jacó abençoa os 2 filhos de José, seus 2 netos, Efraim e Manassés. Deve-se ver aqui o simbolismo da cruz. Jacó abençoa os netos com o braço em cruz, como diz o texto bíblico. Os padres da igreja notavam que Jacó, ao abençoar os netos, o fez de um modo que indicava que preferia o mais jovem ao mais velho. Ele colocou a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés, o mais velho. A bênção de Jacó era, portanto, um símbolo da nova aliança. Colocou a mão direita sobre o mais novo, que representava os povos gentios, a igreja, e a mão esquerda sobre o mais velho, que representava os judeus. E isso, com os braços em cruz, simbolizava-se assim que, com a cruz, Cristo iria substituir o povo antigo por um novo. Tal foi o pensamento, sem dúvida, do artista de Bourges. E ao colocar a bênção de Jacó no topo da representação do vitral da nova aliança, queria-se assim deixar claro que Cristo morreu não apenas por um povo, mas por toda a humanidade. Além dos vitrais, a cristandade fazia pressentir o Novo Testamento no Antigo de outra forma, talvez até mais simples. Se elevava nos batentes dos portais imensas estátuas representando aqueles personagens, patriarcas e profetas do Antigo Testamento que os santos padres haviam interpretado como prefigurações de Cristo. É o que se vê aqui no pórtico norte de Chartres. Melquisedeque, Abraão, Moisés, Samuel e Davi se elevam à entrada. Eles estão aqui como arautos de Deus, como dizia deles Santo Agostinho. Essas grandes estátuas contam entre as mais extraordinárias que a Idade Média produziu. Émile Malle fala que nelas a arte da cristandade expressa com enorme força o que há de universal e eterno. Os patriarcas e os profetas de Chartres são aqui como que uma avenida simbólica que conduz a Jesus Cristo desde as origens do mundo. E onde nós podemos identificar o significado de cada um desses personagens? Em um livro chamado Alegoria quae Scripturis Sacri, de Santo Isidoro de Sevilha, um grande bispo e doutor da Igreja do século VII. Em primeiro lugar, está aqui Melquisedeque. Por que Melquisedeque? A Bíblia nos diz que ele era ao mesmo tempo pontífice e rei, e que ele ofereceu pão e vinho a Abraão.
E os Santos Padres sempre interpretaram isso como uma prefiguração do sacrifício de Cristo e do sacramento da Eucaristia. Ao lado dele, Abraão ergue o punhal para sacrificar seu filho Isaque. Mas no mesmo momento o anjo o diz para ele não tocar no menino. Os Santos Padres sempre interpretaram essa passagem como uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Deus ofereceu o seu Filho pela redenção da humanidade. Moisés vem em seguida e as comparações que sempre se fazem entre ele e Cristo são muitas, mas há uma aqui que chama a atenção aqui em Chartres, pelo menos. Moisés segura, além das tábuas da lei, também a serpente de bronze. Um episódio do Antigo Testamento, né, que o próprio Cristo comparou à sua crucifixão. Em seguida vem Samuel e Davi. Eles também são figuras de Jesus Cristo e as razões são numerosas, mas somente algumas foram decisivas para os artistas medievais. A unção de Davi por Samuel significava a unção mais augusta, mais sublime, aquela do próprio Cristo, que era o ungido de Deus. Se você quer conhecer a cristandade através do seu maior monumento, a Catedral, saiba que em junho nós abriremos uma nova turma do curso A Civilização das Catedrais, gravado na França. Mas se há um personagem do Antigo Testamento representado nas catedrais como uma prefiguração de Cristo, é o rei Salomão, recebendo a visita da rainha de Sabá, tal como se pode ver aqui no pórtico da Catedral de Amiens. O próprio Cristo disse: a rainha do sul levantar-se-á no dia do juízo contra os homens dessa geração e condená-los-á, porque veio da extremidade da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Entretanto, eis aqui quem é maior do que Salomão. A visita da rainha de Sabá ao rei Salomão era considerada como uma prefiguração da visita a Cristo pelos reis magos, que, por sua vez, estão representados ali, ao lado, diante do rei Herodes. Do mesmo modo como a rainha do sul veio visitar o rei Salomão, do mesmo modo os reis do Oriente viriam adorar o Salvador. E Adão, cuja estátua na fachada de Notre-Dame de Paris nós já vimos, nós já conhecemos na aula 8, é uma das figuras mais significativas, uma das prefigurações mais significativas de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Assim como o primeiro Adão nos perdeu pela sua falta, o segundo Adão nos redimiu pela sua obediência. Noé também frequentemente aparece como uma figura de Cristo. E a sua arca, aqui nesse baixo relevo da Catedral de Auxerre, uma prefiguração da igreja. A arca foi construída com madeira, como a cruz. Se dizia que ela tinha as mesmas proporções que a cruz. Além do mais, Noé era o único justo da sua geração, enquanto Cristo era o justo por excelência. E do mesmo modo como as águas do dilúvio purificaram o mundo, também a igreja encontra sua salvação pelas águas do batismo. Mas mais importante, em termos dessa prefiguração, é aquela interpretação que se fazia desde São Cipriano naquela sua famosa passagem do seu livro da Unidade da Igreja Católica do século III. Assim como ninguém se salvou fora da arca de Noé, também ninguém se salva fora da igreja. A igreja é a arca da salvação, criada por Cristo, da qual a arca de Noé era a prefiguração. Fora da Santa Igreja Católica não existe salvação, como não houve salvação fora da arca de Noé.
Este é um trecho do curso A Civilização das Catedrais. São 15 aulas gravadas na França para que o aluno conheça a civilização católica medieval de modo imersivo através da catedral. Abriremos uma nova turma em junho. Se você deseja participar, entre na lista de espera pelo link aqui na tela final ou na descrição. Os inscritos nessa lista receberão um benefício na matrícula. Esperamos você!